primeira técnica é a técnica da cadeira vazia, né? Então, assim, existem muitas adaptações dessa técnica, mas o que originalmente a Gestalt traz, né, é que a técnica da cadeira vazia ela pode ser utilizada dentro do processo, né, para que a pessoa realmente consiga verbalizar, consiga trazer de maneira projetiva. Então, a gente, né, a técnica da cadeira vazia, a gente tem como sendo uma técnica projetiva, ou seja, o cliente vai verbalizar, vai expressar para o outro aquilo que, de certo modo, ele tem receio, resistência ainda de falar. Então, é uma técnica que, de certo modo, nos permite entrar em contato com os nossos opostos, né? Assim traz a nossa teoria, em que realmente nós vamos, de certo modo, firmar um diálogo, né? Um diálogo inteiro com essa outra parte. Por exemplo, podemos promover um diálogo com a pessoa em relação a uma demanda de uma situação mal estabelecida com o chefe. E aí ela vai ter a possibilidade de verbalizar e de falar como ela quer, né? A partir dessa técnica com esse outro. E, de certo modo, fortalecer-se, né? Fortalecer esse self, esse suporte, né? Para que realmente ela venha a estabelecer um contato depois, né, desse trabalho de maneira mais saudável com essa pessoa, né, com isso que foi trabalhado. Então, por exemplo, podemos promover, né, esse contato com algo que, de certo modo, nos gera um mal-estar, nos gera ainda uma apreensão, enfim. E trabalhar isso, né, de maneira receptiva, de maneira a se aprofundar, né, de maneira a trabalhar muito nessa perspectiva da fenomenologia mesmo, né, do fenômeno como ele aparece. E precisa, né, a gente precisa ter uma certa perspicácia, né, na aplicação dessas técnicas, que a gente, de certo modo, precisa observar e também incentivar nessa fala, né, de certo modo, assim, mediar isso, se for preciso, tá? Mediar esse momento, né, se assim a pessoa quiser. A técnica da cadeira vazia, né, ela consiste no seguinte procedimento. Eu vou dispor, né, de uma cadeira, né, para que a pessoa realmente consiga se estabelecer em frente a ela, né, uma cadeira vazia, como a técnica já diz. Então, vou colocar uma cadeira vazia em frente à pessoa, né, e vou, de certo modo, convidar, né, esse meu cliente a expressar, né, a projetar todo o sentimento, a emoção, tudo que ele traz, né, que, de certo modo, queira trabalhar para esse objeto, né. Nesse contexto, a pessoa realmente ela vai, de certo modo, vivenciar isso, que é traumático ainda, que realmente é mal estabelecido, mal resolvido, a partir, né, desse contato com esse objeto, que vai ser, né, tido como aquilo que ela realmente quer entrar em contato. Então, a técnica da cadeira vazia ela tem algumas etapas, né, que eu vou falar, mas é justamente a partir desse contato com algo. Então, assim, a gente pode, de certo modo, adaptar, colocar um boneco, um urso, sei lá, a figura de alguém ali, né, para que a pessoa realmente se sinta, né, nesse contato mesmo verdadeiro com aquilo que ela quer trabalhar naquele momento. Então, as etapas consistem da seguinte maneira. Existe uma fase preparatória, tá? É realizado um confronto físico, de certo modo, né, com o paciente a partir desse objeto, a cadeira, né? Então, vou colocar o paciente de frente à cadeira, né? Uma cadeira vazia, posicionada, né, em uma distância não tão próxima, também não tão distante da pessoa, né? E que ela realmente consiga enxergar. Na segunda fase, né, o paciente, o cliente, ele é instruído, a gente instrui ele a projetar, né, a situação, né, ou aquela parte que, de certo modo,
ele queira realmente trazer, né, aquela parte, enfim, que realmente ainda está latente, em aberto, né, ainda se constitui como uma gestalt inacabada para, de certo modo, se trabalhar. Na terceira fase, né, o cliente ele é convidado a descrever, né, e a projetar, de certo modo, aquilo que ele quer, a fala, e às vezes vai surgir muito uma agressividade, um inconformismo, vai surgir muito uma questão assim do cliente realmente se mobilizar nesse jogo, e aí chorar, enfim, a projetar, né, a extravasar tudo isso que ele traz. Isso é muito terapêutico. Então, é algo que realmente dá muito certo, né, mas depende muito do processo. Né? A gente não vai iniciar assim. Pode ser até um pouco problemático no início, a gente utilizar essas técnicas mais profundas, né, para a gente realmente não perder o cliente, né, para a gente realmente não mobilizar demais o cliente e aí, de certo modo, não ajudar. Né? O que seria justamente uma ajuda se transformar em algo pior. Tá? Então ele vai mencionar nomes, ele vai mencionar os pontos negativos, ele vai mencionar a relação, né? Ele vai mencionar o que ele quer fazer, enfim, o que ele quer dizer, né, ao outro. E essa fase da verbalização, né, que seria justamente isso, né? Ele vai firmar esse diálogo, né, em voz alta, direcionada justamente a essa projeção, né, o mais honesto possível, né? Então é um momento que ele vai trazer em detalhes e a gente vai ajudar isso, né? O que é que você quer falar? E falar sempre na primeira pessoa, né? Eu, Kennedy, estou muito chateado com você por isso. Você lembra daquele dia que você me tratou dessa maneira? Eu queria dizer a você que você foi inconsequente, enfim, né? Trazer o que eu realmente pretendo, né? Trabalhar naquele momento. E o terapeuta ele vai puxando, né? Ele vai realmente tendo essa perspicácia que eu chamo, né, de realmente identificar isso e trazer com mais latência para esse processo. É bacana, né, pessoal? Então é uma técnica que a gente pode utilizar, né, e deve, né, quando assim for possível.